E a gente começa o programa de hoje com o nosso quadro Mãe, dedicado aos papais e mamães de primeira viagem. E a partir do momento em que nascem, as crianças começam a aprender sobre o mundo ao seu redor. Elas aprendem através de seus movimentos e dos 5 sentidos. Quando essa criança tem alguma necessidade especial, requer um pouco mais de atenção e principalmente estimulação. Sobre esse assunto, eu converso agora com a pedagoga Rosi Vale. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, doutora. Vamos começar falando que estímulos são esses? Os estímulos que a gente oferece às crianças especiais, né, são estímulos que ajudam a criança a se desenvolver de uma forma mais próxima do padrão de normalidade. Porque quando a criança nasce com algum déficit, né, seja ele neurológico, seja ele motor, visual, auditivo, ela vai ter um desenvolvimento um pouco mais lento do que as crianças dentro do padrão de normalidade, né? E dos 0 aos 3 anos é o período mais apropriado para que essa criança seja estimulada, porque é o período em que o sistema nervoso dessa criança está em plena ascensão, né? Então é aquela história que a gente diz que tudo que se ensina para a criança ela aprende, né? E então quando a criança tem uma deficiência, ela precisa ser estimulada para que seja compensado, né, o sistema nervoso, ele compense aquela parte, né, neuronal que está em déficit. Não é? Porque quando há uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, tem uma parte, né, do sistema nervoso dela que é lesionado. Então, se ela começa a receber essa estimulação o quanto antes, ela vai começar a ter uma readaptação. Porque o sistema nervoso, ele tem um sistema que se chama neuroplasticidade, que a capacidade não é de regeneração das células mortas, né, dos neurônios comprometidos, mas são novas sinapses. Então ele vai abrindo novos contatos neuronais, né, que possibilitam a criança a compensar a perda que ela teve, né? Então, no sistema neuromotor, que é a área que eu trabalho, a gente percebe que a criança às vezes chega para a escola bastante comprometida, né? Então, na medida em que se vai fazendo o trabalho de estimulação, esses estímulos, eles vão desde a parte de fisioterapia, da parte de fonoaudiologia, né, da parte da alimentação, que muitas crianças têm dificuldades na deglutição. Compreende, né, várias áreas. Exatamente. Então, não são estímulos só de atividades, de brincadeiras. Não, não. A criança precisa ser estimulada como um todo, que seria estimulação global, né? Então, na medida em que essa criança vai recebendo esses estímulos, ela vai reaprendendo, né? Algumas crianças que são muito comprometidas, elas podem não chegar, né, a ter o desenvolvimento normal ou próximo da normalidade. Mas é uma criança que ela não vai regredir, né? Então, se você está estimulando, ela está aprendendo, né? Ela está adquirindo novas sinapses neuronais, né? E isso vai fazendo com que ela tenha um desenvolvimento mais próximo da normalidade, que ela possa ter um desenvolvimento também cognitivo, né? A parte motora também. E nesse sentido, como que os pais podem contribuir? Tão logo os pais recebam, né, o diagnóstico da criança com algum déficit, né, que seja uma criança especial, eles devem procurar ajuda, né? Então, para isso, nós temos em Maringá as escolas especializadas. Nós temos a PAI, que é com déficit cognitivo, né, deficiência intelectual. Nós temos a Ampacim, que é com déficit auditivo, né? E temos a NPR, que é deficiência neuromotora, né? E síndromes também. Então, ali a gente tem todos os tipos de estímulos para essas crianças. E chegam, assim, bebês, né? A partir do momento que foi detectado, não importa se tem 6 meses ou se tem 1 ano,
Então, quanto mais cedo essa criança vai progredindo, né, no desenvolvimento. Quanto tempo, mais ou menos, para ver um resultado? Olha, isso depende muito também de cada caso, né? Mas a criança, antigamente, a gente achava que as crianças com necessidades especiais eram crianças doentes, né? Mas hoje a gente vê que ela não é uma criança doente, ela tem um déficit, né, em alguma área, né? Seja cognitiva, seja motora, visual, né, sensitiva, mas ela tem possibilidades, né, por mínima que seja. Às vezes a gente percebe crianças que se comunicam pelo olhar, né? Você vai trabalhar com uma criança, ela responde através do olhar. Às vezes ela não fala, às vezes ela não ouve, pode ter ela algum não dos se movimenta. Mais aguçado. Exatamente. Aí a gente tem que pegar esse sentido. E é através desse sentido que a gente consegue chegar até essa criança, né? Muitas crianças passam, né, por UTIs, ficam muito tempo na UTI. Uma reportagem que estava passando agora há pouco era falando das fraldinhas, né, dos bebês prematuros. Então, essas crianças geralmente são aquelas que vão precisar de um atendimento especializado, né, que são crianças que vêm com traumas também, né, desse ambiente hospitalar. Já teve casos, né, de trabalhar com uma criança e ao ser tocada a criança se retrai, né? Aí você olha, a criança está toda furadinha, porque ela vive internada, ela vive no hospital. Então a criança passa a ter um medo, né, de ser tocada. Então o que ela precisa? Ela precisa saber que ela é amada, né? É através do toque, é através do carinho, é através da oferta de materiais que ela possa ir assimilando aquele mundo em que ela está entrando, que ela não se retraia, né? Que ela não deixe de querer viver em função de uma limitação que ela tem. E os pais precisam sempre olhar para os seus filhos e entender que seus filhos, por mais déficit que ele tenha, existem possibilidades. Ele pode nunca chegar a ser uma criança normal, um adulto normal, mas ele tem uma vida ali dentro dele, né? Então, quando você estimula, ele vai aprendendo, né? Não só aprendendo, ele vai apreendendo aquele mundo que o circunda, e as pessoas também passam a olhar para ele de uma forma diferente. E vai se sentir também mais amado. E mais amado. A parte emocional é uma das partes assim mais importantes, né? Porque quando você toca uma criança, ela se sente amada, né? E a estimulação precoce, a estimulação essencial que a gente fala, não é só para crianças com uma necessidade especial. Crianças normais também precisam serem estimuladas, porque às vezes a gente vê na escola crianças que têm dificuldades com a aprendizagem. Se a gente vai fazer uma análise da história de vida dessa criança, uma criança que não foi tocada, que não foi estimulada adequadamente, que não se sentiu amada, foi rejeitada, né? Então, a criança começa a desenvolver uma autoestima baixa. E aí ela perde a vontade, né, de aprender, de seguir adiante. Então, o estímulo é através do brinquedo, é através do toque, é através da fala, é através do olhar, é através do som, né? Tudo isso vai refletir mais lá na frente. Exatamente. Né? Porque a criança, na medida em que ela vai crescendo, né, que ela vai recebendo esses estímulos, se ela tem uma necessidade especial, ela vai se aproximando do padrão de normalidade. E uma criança que está dentro do padrão de normalidade e recebe esses estímulos, ela vai ter mais facilidade com a aprendizagem na idade escolar, né? Porque ela consegue entender, ela consegue aprender, ela consegue desenvolver um nível de atenção maior, né? Então, se você tem um bebê de 2 aninhos, de 3 aninhos, você vai brincar com ele, você senta ali, você dá atenção como mãe. Aí você pega um brinquedo, você fala para o seu filho, olha que brinquedo lindo, é um carrinho vermelho, né? É um carrinho vermelho que tem 4 rodinhas. Então, o que você está fazendo? Você está estimulando o seu filho a aprender cores, a aprender a contar,
né? Ele está se sentindo amado porque você está ali do lado dele dando atenção, né? Então é uma coisa assim muito gostosa, é apaixonante quando você percebe, né, que a sua criança, seja ela normal, seja ela uma criança especial, que ela consegue responder aquilo que você está oferecendo a ela. E muitas vezes pode parecer um trabalho cansativo, que você oferece, 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 e o retorno é lento. Mas só que vem esse retorno. Uma hora aparece. Exatamente. Né, muito obrigada pela sua entrevista, Rosivale, pedagoga. Quer deixar... Psicóloga também. Psicóloga também. Quer deixar algum telefone de contato para a gente? Então, eu gosto de trabalhar com orientação aos pais, né? Se os pais tiverem interesse em procurar, né, para receber uma orientação em relação a esse tema que a gente, né, conversou, eu atendo pelo telefone 9912-3484, né? O meu celular. Só não atendo de manhã porque eu sou professora e estarei na escola, embora estamos em greve, né? Tá certo. Professora, Professora. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você.